Você pode estar negligenciando esse princípio e por isso sua vida não vai para frente na área financeira e você não consegue prosperar como gostaria e como você acredita que merece. Eu sou Samara Sarmento, uma brasileira que mora aqui nos Estados Unidos e eu trago toda semana alguns conteúdos que vão te aproximar do que Deus tem para sua vida no sentido da abundância, da prosperidade e da vida plena. Os meus conteúdos, eles fazem com que você entenda qual a vontade de Deus para sua vida. E ela é boa, perfeita e agradável. No vídeo de hoje eu quero trazer um princípio básico que provavelmente você não tenha ligado à sua situação financeira ou à sua real situação de escassez. Esse princípio é o princípio da obediência. E você vai dizer, eu sou obediente ao Senhor. E eu vou trazer aqui um versículo e nisso você vai me dizer se realmente você tem sido obediente ao Senhor. O versículo está em Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje Ele lhe dá, Ele os colocará acima de todas as nações. Tem uma versão que diz assim, Ele vos colocará muito acima de todas as nações. E o versículo termina dizendo assim, no verso 2, todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Uau! Eu gosto muito desse versículo, dessa passagem, desses dois versículos de Deuteronômio, porque eu gosto de ler de trás para frente. Aí eu vou ler assim, ó, o finalzinho. Todas as bênçãos virão sobre você se você obedecer. Então vamos olhar de trás para frente também na sua vida. Primeiro, deixa eu olhar os resultados que você tem tido. Cri. Vamos olhar para as bênçãos que você tem recebido em números, em volume, em tamanho. O Senhor, Ele é claro na sua palavra. Ele diz que nos colocará se nós obedecermos. E eu tenho um outro vídeo aqui no canal falando que quando nós não obedecemos ao Senhor, nós desagradamos o coração dele, nós também não prosperamos. E o contrário é verdadeiro também. Quando eu não prospero, eu desagrado a Deus. Ele não nos fez para viver uma vida de pedir esmolas. A Bíblia fala que nós devemos emprestar e não tomar emprestado. É forte, eu sei. Talvez você ainda não tenha trazido a consciência, e esse é um vídeo, essa é uma aula para que a sua consciência ela se expanda. Que você acesse um novo nível de experiência com Deus, de conhecimento material, espiritual e mental. Eu quero que sua mente agora se abra para receber isso. Eu quero que você se pergunte, Senhor, qual a área da minha vida que eu tenho negligenciado? Interrogação. Qual a área da minha vida que eu preciso melhorar constantemente? Interrogação. Em que eu não tenho sido obediente? Será que eu não tenho sido obediente a entender que a palavra é fiel e verdadeira para cumprir com o que ele diz? Porque às vezes eu tenho uma vida reta, eu tenho andado nos princípios, eu tenho andado nos caminhos. Será que hoje o que está em discordância, dissonância com a palavra de Deus, simplesmente não é o fato de eu não aceitar que eu nasci para ser próspera? Será que simplesmente não é o fato de eu carregar crenças limitantes que refutam todas as possibilidades de ser próspera? Será que o fato de eu não estar prosperando é simplesmente porque eu acho que eu nasci para sofrer e eu tenho que sofrer? Isso é uma crença religiosa que foi implantada lá quando eu era criança? Será que hoje a minha desobediência não é
achar que Deus não tem o melhor para mim? Talvez, meu amado, minha amada, você esteja aí em vida consoante com a palavra, que você tenha orado, buscado, você tem sim sido uma serva fiel, obediente, mas a sua desobediência pode estar onde a minha já esteve. Por isso que eu trago esse testemunho para você hoje. Porque eu acreditava que era pecado prosperar. Essa minha posição era contra um princípio da Bíblia, que é o da prosperidade, a abundância, de comer o melhor dessa terra, de prosperar quando nós somos fiéis e obedecemos. Então talvez a sua desobediência não esteja na carne, não esteja no espírito, mas esteja dentro da sua mente, porque você duvida. No fundo tem uma mensagem que diz que a gente não tem que levar nada desse mundo, e é totalmente verdade, porque a nossa vida é para a eternidade, mas preste bem atenção. Não é sobre o que você leva, mas sobre o que você deixa. Qual o legado que você vai deixar também para os seus próximos, para a sua descendência? Não é também sobre o que se leva e sobre o que se deixa, mas também por como você vive. Qual a história que vão contar sobre você? Minha mãe, minha avó, minha bisavó era uma mulher que servia a Deus, cria que Ele era o salvador da sua vida, era obediente em todos os aspectos, mas olha, ela parece que não tinha entendido que a palavra dizia que ela nasceu para prosperar, para viver o melhor dessa terra. E quem me conhece, já me acompanha há mais tempo, sabe que o sentido da palavra prosperar é muito mais amplo do que somente ter dinheiro, mas é também ter dinheiro. Só que nem todo mundo está preparado para essa conversa. Por isso que eu disse que essa era uma conversa, uma aula, um momento de expansão da sua mente. O que ainda não está fazendo sentido para você, pergunta ao Senhor: Senhor, como é que eu posso lidar com essa informação que a Samara me trouxe no vídeo? Simplesmente passamos a vida repetindo padrões dos nossos antepassados, vivendo talvez na mesmice da escassez que eles viveram, porque não abrimos a nossa mente para aquilo que Deus tem para nós. E isso também é viver em desobediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, é ser fiel em tudo, e seguirem os seus mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor te colocará acima de muitas nações da terra, ou seja, em lugares altos, em posições importantes. Você acha que esses lugares altos são lugares de escassez? Ou são lugares de abundância, vida plena e prosperidade em todas as áreas da nossa vida? Por que que alguns filhos de Deus já entenderam isso e usufruem de uma vida plena e outros ainda estão lá capengando, andando, mal rastejando, achando que é porque Deus fez ele para sofrer? Abra a sua mentalidade. Vigie a quem você tem dado ouvidos. E às vezes quando alguém falar, até mesmo no púlpito, na igreja, numa pregação, numa reunião, quando alguém falar que você nasceu para sofrer, repreende isso em nome de Jesus. Eu repreendo. Isso não é para mim. Porque a palavra do Senhor, então você rebate isso internamente, não precisa bater de frente com o irmão, com a irmã, sobre ele vai ter o tempo dele, ou talvez não, de expandir a sua própria mente. Mas eu quero falar para você o que você vai absorver e filtrar daquela pessoa, daquela palavra. Você vai internamente dizer: está repreendido. Eu nasci para prosperar. Eu sou filha do rei. Ele é dono do ouro, da prata. Por que é que eu estou aqui mendigando? Não aceito isso, porque eu quero deixar uma história de alguém que tomou posse da palavra e que para os seus descendentes, eu fui alguém que entendeu o poder de Deus na minha vida. Eu disse que eu tinha essa mentalidade do prosperar é pecado, até que eu comecei a estudar, entender, entendi que a ciência e a Bíblia, elas andam juntas, estão aí para comprovar umas com as outras.
Na próxima semana eu vou começar uma série de conteúdos mais profundos. Se você não está preparado, não precisa avançar para o próximo nível. Fica de novo assistindo esses vídeos mais antigos e aí você vai talvez expandindo a sua mentalidade e se aproximando ainda mais do que Deus tem para você. Bom, eu deixei aqui muitas interrogações, muitos questionamentos, muitos pensamentos. Compartilhei com você a revelação que o Senhor me deu a respeito do que é prosperidade, que está na Bíblia falando. Agora é com você. Você decide colocar em prática, expandir a sua mente? Sim. Se sim, assiste a próxima série de expansão de consciência. Vou trazer conteúdos muito densos, sim, científicos, sim, bíblicos, tudo comprovado dentro da ciência e da Bíblia. Espero você nos próximos vídeos. Deixe aqui seu comentário e estarei sempre à disposição.